Hoje vamos falar sobre o livro do escritor Jorge Amado, publicado em 1937. Seu nome é Capitães da Areia, e o mesmo relata a vida de um grupo de crianças e adolescentes que vivem em situações de pobreza no Salvador e passam por diversas situações adversas, abordando questões de pobreza, marginalização, desigualdade social, preconceitos e além de escolhas difíceis que essas crianças têm que enfrentar perante aos fatores das suas situações de vida. Além disso, este livro também aborda as questões de abandono, falta de oportunidade social que as levam a cometer vários crimes. Também pela falta de amor e carinho, tornando-as vítimas de marginalização. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, é o título inicial dos primeiros capítulos desta obra, onde retrata que essas crianças moram na Bahia e um trapiche numa praia, onde vão contar suas pequenas histórias, iniciando com o personagem Pedro Bala, que logo rouba de uma casa uma carta de adultério, ajudando uma mulher. No decorrer das histórias, uma cena mais marcante desses primeiros capítulos é a cena do carrossel, onde dá para notar que essas pessoas, esses adolescentes e também crianças, são lembrados que eles são pequenos e crianças e são vítimas da sociedade marginalizada pela falta de carinho que eles não têm, onde alguns atos atrás, considerados serem adultos, como fumar, beber e se relacionar com outras meninas, são esquecidos, e eles mesmos se lembram que são meras crianças hipnotizados pelo simples brincar em um brinquedo, e continuariam sendo essas crianças se o mundo não fosse tão cruel com elas. Outras cenas que se desenrolam nesses primeiros capítulos é a cena de estupro, infelizmente ocorrida pelo Pedro Bala, referindo aos seus desejos. O mesmo em outra cena, em outro pequeno conto nessa história, é do mesmo resgatando uma imagem de Ogum, um orixá, confiscada pelos policiais e que logo é resgatada por ele e devolvida ao terreiro de sua mãe, considerada mãe de um terreiro das religiões que ele segue na história. Outra cena conta com Sem Pernas, um personagem que se conecta bastante em uma família, em uma casa bem rica, para poder roubar a mesma logo posteriormente. Outra cena que ocorre nos primeiros capítulos é a do professor, que já é um rapaz, que ele desenha e pinta muito bem, e ele vai numa praça e com esses desenhos ele consegue um cartão de um homem que é super importante na área da pintura. E por último, nesses primeiros capítulos, acontecem as cenas da varíola, onde uma epidemia se alastra pela cidade, matando muita gente e afetando muitos pobres, já que a falta de vacina para eles era um grande problema e já para o povo branco era uma fartura, onde mostra também que durante toda a história eles foram cruéis com as pessoas mais pobres, esse mundo bem marginalizado. A segunda parte, que é a noite da grande paz, da paz dos teus olhos, que é quando surge a Dora, a única capitã mulher, que ela vai apresentar várias faces de uma mulher. Ela é uma mãe, irmã, amiga e também vai se tornar esposa, também noiva, de Pedro Bala. Tem a cena também dos capitões, com outro grupo rival, liderado por Ezequiel, que é um ex-capitão, que queria se vingar. E também Dora participa dessa briga. Outra é que Pedro Bala é ido obrigado para o reformatório e Dora foi para o orfanato. Lá Pedro Bala é torturado e maltratado e consegue fugir e resgatar Dora.
Eles voltam para o trapiche, porém Dora não está nada bem, não comia direito e estava com febre. E nessa noite ela pede para namorar Pedro Bala. Ele se negou, porém ela o interviu e disse que se não fosse agora, talvez ela nunca conseguiria. Contudo, ao amanhecer, Pedro Bala vê que Dora estava morta. E assim ele vai tentar suicídio se jogando ao mar, todavia foi resgatado. Bom, pessoal, vamos falar do capítulo final de Capitães da Areia. Esse capítulo tem como nome Canção da Bahia, Canção de Liberdade, e iremos falar da dissolução dos Capitães da Areia. Pegue sua pipoca e vamos lá. Nesse capítulo acontecem várias coisas, e entre elas tem o suicídio de Sem Pernas, que estava sendo procurado pela polícia, sendo perseguido, e decidiu que preferiria morrer do que passar pelas torturas que ele iria passar na cadeia. Temos o professor virando um pintor renomado. Após a morte da Dora, ele acabou pegando um cartão que ele tinha guardado no pintor, se mudou para o Rio de Janeiro e lá ele estudou artes. Temos o gato virando um cafetão da Dalva, se casando com a Dalva e indo para a Ilha de Ilhéus, onde lá ele acaba passando perna em vários coronéis, é preso, depois ele é solto, volta para a Bahia após se separar da Dalva. O Pirulito vira um frade com a intercessão, com a ajuda do Padre José Pedro, que também ganha uma paróquia no interior, no sertão, para ficar longe de crianças e ladrões ali da Bahia. Falando em sertão, vamos falar do nosso querido Volta Seca. Ele acabou voltando para o sertão, entrou no cangaço junto com seu padrinho, o Lampião, e aos 16 ele acabou se tornando um grande, conhecido assassino de policiais e é isso. Ele é preso e é condenado à morte por causa dos assassinatos que ele cometeu. O João Grande, ele acaba virando um marinheiro e o Pedro Bala, após um tempo como líder de Capitães da Areia, ele acabou saindo e se tornando um líder sindicatal, junto com alguns rapazes que ele acabou se agrupando e indo para outra cidade, e é isso. E para liderar, né, ele acabou deixando o Barandão. Foi isso. O grupo Capitães de Areia era formado por crianças que viviam em rua praticando furtos para sobreviver. Cada criança tinha uma característica diferente da outra. Elas viviam juntas em um armazém. A obra em si, ela não tem um protagonista específico, pois cada capítulo, uma criança tinha um destaque maior que a outra. Porém, considerada pelo público, protagonista era o Pedro Bala, que é o líder dos Capitães de Areia, que era visto como uma figura paterna entre o grupo, que ele trazia um respeito e autoridade para o grupo, sendo inteligente e ágil. Que, tendo como seu par romântico, Dora, que era a única menina do grupo que saía para lutar junto com os meninos e era vista como uma mãe para as crianças e ela era vista como valente também. Seu pai era o Loiro, líder de um grupo de greve que morreu durante as manifestações contra a ditadura, junto com seu amigo João de Adão, que era também líder e pai. As crianças do grupo, elas não sabiam nem ler nem escrever. O único que sabia era o professor, que deixava eles informados das notícias dos jornais. Ele era o cabeça do grupo, que fazia o planejamento dos furtos com o Pedro Bala. Ele tinha o hábito de roubar livros e estudar. O João Grande era o mais forte do grupo, tendo o maior respeito também por sua força e sua coragem. O Sem Perna, ele era um membro deficiente que foi muito humilhado e torturado pelos policiais. Ele entrava em casas de família que o acolhiam por dó e depois de um tempo ele se aproveitava da situação e ajudava os outros membros a furtar as casas das famílias acolhedoras. O Pirulito, ele era o mais religioso do grupo, que foi convertido pelo padre,
que ajudava o grupo fazendo orações. Porém, a Igreja Católica não era a favor do grupo, mas o padre ainda continuava servindo eles e ajudando. Antes de ser convertido, o Pirulito ele era um dos mais cruéis, mas agora ele só pratica roubos por necessidade. O mais sossegado do grupo é o Bom de Vida, que sambava e cantava pelas ruas. Porém, para contribuir ao grupo, ele fazia pequenos furtos e se contentava com eles. O Voto Seco ele é o mais violento, que queria ser como o seu ídolo, que é o Lampião. O Galã era o mais capaceiro do grupo. Ele se relacionava com mulheres mais velhas e fazia jogo de azar. Durante a noite, ele era capitão de uma prostituta chamada Dalva, de 35 anos, que ele se relacionou com ela romanticamente. E o Querido por Deus foi um adulto que ajudou as crianças a lutarem e a se protegerem pelas ruas.